Olá, muito boa noite para você. Está começando agora mais uma edição do Rede Livre News. Boa noite, Hugo. Boa noite, Samara. Boa noite a quem nos acompanha aqui no Rede Livre News. Agora você está muito bem informado e confere também os melhores comentários e também entrevista no nosso jornal. Mas primeiro, vamos aos destaques de hoje. Álvaro Dias confirma Babá Pereira como pré-candidato a vice para o governo do RN. Edson Fachin cancela a reunião que discutiria Código de Ética no Supremo Tribunal Federal. América de Natal está matematicamente rebaixado. ABC empata com o Globo e segue líder do Campeonato Potiguar. E você vai ver ainda uma entrevista com Larissa Rosado, presidente estadual do PSB. Esse e outros destaques do dia você confere agora no Rede Livre News. Começa hoje, nesta quinta-feira, a Semana do Cinema com ingressos a partir de R$10. Você confere os detalhes com o Hugo Vieira. A primeira edição da Semana do Cinema começa nesta quinta-feira em todo o Brasil e vai até quarta-feira, dia 11 de fevereiro. A campanha oferece preços especiais para ingressos e combos de pipoca. As entradas para sessões padrões 2D ou 3D, iniciadas até R$16,59, vão custar R$10. Após 17 horas, o preço será de R$12. Já para salas Prime e VIP, os ingressos serão vendidos por R$20 e R$24, a depender do horário. Os cinemas aqui de Natal já estão dentro da Semana do Cinema, localizados no Midway Mall, no Praia Shopping, no Norte Shopping e também no Natal Shopping. E documentos do caso Epstein foram divulgados nos últimos dias e revelam uma possível interferência do magnata morto nos Estados Unidos, dentro de uma cadeia, até mesmo aqui no Rio Grande do Norte. Confira. Documentos divulgados pelo governo dos Estados Unidos sobre o bilionário Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual de menores e morto na prisão em 2019, mencionam possíveis tentativas de recrutamento de jovens no Rio Grande do Norte. Arquivos analisados indicam a existência de contatos no Brasil e citam ao menos 2 episódios relacionados a Natal, entre 2010 e 2011. Segundo os registros, um depoimento afirma que Epstein teria uma conexão no Brasil com um agente responsável por tentar recrutar jovens no Nordeste. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos ocultou os nomes das pessoas citadas nos documentos. As conversas incluídas nos arquivos detalham a atuação de intermediários. Em novembro de 2010, um interlocutor informou a Epstein que viajava pelo Nordeste, passando por João Pessoa, Recife e Natal, e afirmou ter conseguido uma garota. Agora nós vamos para a política nacional, porque o ministro Edson Fachin cancelou uma reunião para discutir o Código de Ética no Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, avisou aos ministros nesta quarta-feira que a reunião convocada para o dia 12 foi cancelada. O encontro dos magistrados serviria para discutir a proposta de um código de ética para a Corte. O cancelamento foi confirmado por integrantes do STF e ocorre em meio à resistência para a implementação de regras de conduta e à falta de confirmação dos magistrados para o almoço. Uma nova data para o encontro ainda não foi informada aos ministros. O adiamento ocorreu horas após os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, durante o julgamento sobre os limites de uso de redes sociais por magistrados, mandarem recados em meio à discussão de um código de conduta. Ambos são alvos de críticas por causa do caso do Banco Master. Futebol. O América de Natal empatou na noite de ontem e está matematicamente rebaixado no campeonato estadual. O América empatou por 0-0 com o Potiguar de Mossoró na noite desta quarta-feira no estádio Ufião, em Serra do Mel, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Potiguar 2026. Em uma atuação pouco inspirada, o América teve dificuldades na criação ofensiva e não conseguiu tirar o 0 do placar diante do Potiguar. O resultado que agrava a situação do clube na competição estadual. Com o empate, o América está rebaixado matematicamente para a 2ª divisão do Campeonato Potiguar em razão da punição aplicada pela escalação de um jogador em situação irregular, que resultou na perda de 18 pontos. O clube, no entanto, ainda aguarda definição jurídica. O julgamento do caso está marcado para esta quinta-feira, às 18h30, no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Norte.
Olha, a situação do América, matematicamente rebaixado, complicadíssima, né, Samara? A gente viu que o time perdeu pontos ao selecionar um jogador lateral direito para a partida irregular e o empate de ontem complicou a situação do América irreversível, praticamente. Pois é, ele depende agora, né, da justiça desportiva avaliar se vai perder esses pontos ou não, mas a gente já conta com esse rebaixamento no Campeonato Potiguar. E a gente vai continuar falando de futebol, porque o ABC e o Globo também jogaram ontem e empataram. Confira. E o ABC empatou por 2-2 com o Globo na noite desta quarta-feira no Frasqueirão, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Potiguar 2026. Os gols do ABC foram marcados por Talicinho e Igor Bahia. Pelo Globo, Murilo e Breno balançaram as redes e garantiram o empate fora de casa. A partida foi movimentada, com alternância no controle do jogo e respostas rápidas das duas equipes ao longo dos 90 minutos. O técnico Marcelo Chamusca poupou os titulares e escalou um time totalmente reserva. Com o empate, o ABC chegou aos 14 pontos e segue na liderança do Campeonato Potiguar. Já o Globo somou mais um ponto, chegou a 2 pontos na tabela e permanece na 6ª colocação da competição estadual. Na última rodada, o ABC recebe o vice-líder QFC no Frasqueirão, no próximo sábado, dia 7 de fevereiro, às 4 horas da tarde. Já o Globo, livre do rebaixamento pela punição imposta à América e Potiguar Seridoense, viaja à Serra do Mel para enfrentar o Potiguar de Mossoró no domingo, dia 8, também às 4 horas da tarde. E agora a gente fala sobre política, porque as articulações para as eleições deste ano estão a todo vapor. E o grupo político do ex-prefeito Álvaro Dias confirmou na chapa de vice pré-candidato ao governo do estado o presidente da Federação dos Municípios, Babá. Confira. O ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, pré-candidato ao governo do estado nas eleições deste ano, confirmou que o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Babá Pereira, será o vice-candidato a governador na chapa. O anúncio aconteceu em publicação nas redes sociais na noite desta quarta-feira. A confirmação da aliança entre Álvaro Dias e Babá Pereira se deu durante uma reunião em Brasília com a presença de apoiadores das chapas, os senadores Rogério Marinho, do PL, e Stevenson Valentim, PSDB. O prefeito de Natal também esteve presente, Paulinho Freire, do União Brasil, e o deputado estadual Adjuto Dias, filho de Álvaro Dias. Pois é, movimentação importante do grupo político de Álvaro Dias, que também tem como dos integrantes o senador Rogério Marinho, e agora conseguiram um vice para a chapa, o Babá, como você acompanhou na matéria, o presidente da Federação Estadual de Municípios. E a gente continua falando de política no próximo bloco, não é isso? Isso mesmo, Hugo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta a gente vai ter uma entrevista com Larissa Rosado, presidente estadual do PSB, viu? Não saia daí. A gente volta num instante. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. Estamos de volta com mais uma entrevista aqui no Rede Livre News e recebemos aqui nos nossos estúdios a presidente estadual do PSB, Larissa Rosado, a quem eu quero primeiramente agradecer a sua presença aqui na nossa edição do Rede Livre News. Eu que agradeço, viu, Hugo, por poder participar desse momento aqui. Deixa eu abraçar todas as pessoas que fazem parte da Rede Livre News, né? Uma nova oportunidade de informação para o povo potiguar. Maravilha. Ano fundamental, não é isso, presidente
2026, ano eleitoral, como é que o PSB, o partido, está se posicionando aqui no Rio Grande do Norte? Hugo, o nosso partido aqui no estado do Rio Grande do Norte, ele segue orientações nacionais e pela nossa ideologia, estamos juntos de partidos de centro-esquerda, em que estão o PT, o PCdoB, o PV, o PSB se enquadra nesse alinhamento ideológico, juntamente com cidadania também, seguindo a coerência do nosso partido. Larissa, e a gente ouve, né, acompanha o noticiário, as rádios, os sites sobre a movimentação política para o governo do estado aqui no Rio Grande do Norte e também as nominatas para a Assembleia Legislativa e também Câmara Federal, lá em Brasília. Como é que o partido está buscando se posicionar diante desse cenário? Hugo, nós temos que construir uma nominata e estamos buscando lideranças em diversos municípios do estado do Rio Grande do Norte, inclusive observando as lideranças regionais. Nós poderemos ter uma liderança regional na cidade de Natal, que ela tenha voto em Natal e ela tenha voto também na região metropolitana, no Oeste Potiguar, Pau dos Ferros, Mossoró. Então nós estamos estabelecendo diálogos, fazendo convites para que possamos ter também novos filiados ao nosso partido, para que possamos chegar com uma nominata forte, tanto para deputado estadual quanto para deputado federal. Se você disser é fácil a construção de uma nominata hoje, eu posso lhe dizer que é extremamente desafiadora, Hugo. Se você observar, poucos partidos estão conseguindo fazer essa construção. Mas nós estamos aí nessa batalha e vamos buscar novos filiados, novas lideranças até o mês de abril, que nós temos o prazo ali de novas filiações e também até o momento da convenção, porque a gente quer chegar com um PSB mais forte. Deputada, presidente, né? Presidente, já estou colocando você como deputada, né? Presidente do PSB, Larissa Rosado. Como é que o partido, a senhora representa um nome, uma força expressiva, principalmente na cidade de Mossoró, a segunda cidade mais importante do Rio Grande do Norte. Na cidade de Mossoró temos quem governa a cidade, hoje é Alisson Bezerra, e a senhora se posiciona como uma força antagônica, uma oposição a Alisson Bezerra. Como é que a senhora viu, por exemplo, essa operação da Polícia Federal, que teve como um dos alvos o prefeito atual da cidade? Pois é, a Operação Mederi, ela apura possível desvio de recursos na saúde. E veja que coisa complicada, Hugo. O prefeito de Mossoró é citado como suposto beneficiado e o vice-prefeito também citado como articulador, além da secretária de saúde e outras pessoas. A gente assiste isso com preocupação, inclusive com tristeza, porque o prefeito fazia um discurso de um homem simples, que veio da área rural, que venceu na vida, que ia fazer tudo diferente das outras pessoas que já estavam na política, que ele chamava ali de velha política. Então, Hugo, o que é que a gente assistiu? O prefeito falando de oligarquias, dizendo que em Mossoró tudo era de pai para filho, ou para marido, ou para esposa, tudo era familiar, né? Quem era prefeito candidatava uma pessoa a deputado federal, a outra estadual, e o que é que a gente assiste hoje? O prefeito mudando de discurso, a mulher dele será candidata a deputada estadual. Então, o que ele condenava antes, ele deixou de condenar, ele mudou de ideia, ele mudou de discurso. Quando falava na questão da honestidade, a mesma coisa. Inclusive, o prefeito dizia em entrevistas que não tinha compromisso com o erro. Como ele não tem compromisso com o erro, se as pessoas que estão sendo investigadas continuam na estrutura da prefeitura? O vice-prefeito, eu sei que ele não pode ser afastado, a menos que seja pela polícia, mas as outras pessoas, quem atestou recebendo medicação, quem ordenou o pagamento. Então, Hugo, eu vejo com muita preocupação essa situação, mas sei que o eleitor é esperto e que o eleitor vai saber, olhando no olho, né, dos candidatos, das candidatas que estarão no pleito, definir quem de verdade precisa, de quem de verdade merece o seu voto. Não pessoas que mudam de discurso, não pessoas que mudam frequentemente de opinião ou de postura.
Larissa, eu com tanto nome político na cabeça, acabei chamando a senhora de deputada. Mas fique tranquilo, mas eu já fui deputada, né? Então, por 4 mandatos. Mas há conversas que indicam que a senhora pode compor a chapa com Cadu Xavier, o pré-candidato a governo do Estado pelo Partido dos Trabalhadores. Como é que estão essas conversas? O que eu posso dizer, Hugo, é que, enquanto presidente do PSB, eu tenho conversado com pessoas do PT, com a presidente Samanda do PT, falando em ocupação de espaços na chapa majoritária, o que é uma coisa absolutamente natural. Seja para o segundo nome do Senado, o PSB hoje tem um pré-candidato que é Luizinho Cavalcante, ex-prefeito da cidade de Carnaubais. Nós temos pessoas que poderão ocupar uma primeira suplência da governadora Fátima, a vice-governadoria, mas entendo também que um candidato a vice, ele não se candidata a vice. O vice deve ser escolhido prioritariamente, na minha visão, pelo partido em que ele faz parte e também pelo candidato a governador. O que eu posso afirmar é que tenho imensa admiração por Cadu Xavier, que é pré-candidato ao governo, que esteve ao lado de Fátima junto no momento em que o Rio Grande do Norte mais precisou ser reconstruído, que foi quando ela pegou o governo com 4 meses de salário atrasado, fornecedores atrasados, que vinha do governo Robson Faria, e Cadu esteve ali ao lado dela mostrando a sua competência. E é um nome técnico também, né? Mas não existe nenhum convite. Acredito até que após o Carnaval nós vamos nos reunir com todos os partidos que estão na base aliada para que cada um manifeste quem são os nomes que tem dentro dos seus partidos disponíveis a ocupar determinados espaços, certo? Embora eu tenha uma imensa simpatia por Cadu, agradeço inclusive a manifestação pública dele, em que me elogia, em que fala da minha capacidade política, mas o que eu posso dizer é que não existiu nenhum tipo de conversa desse tipo, né, que seja um convite para compor uma chapa. Já se encaminhando para o final, presidente, como é que a senhora acha que vai se dar a eleição a nível nacional este ano? Temos aí o presidente Lula buscando a reeleição, temos o Flávio Bolsonaro representando o bolsonarismo, a direita. Como é que a senhora vê o cenário da eleição presidencial? A senhora acredita que vai ser polarizada, como tivemos na eleição passada, ou os ânimos eles devem se acalmar um pouco? Hugo, eu torço que os ânimos se acalmem no sentido de que pais não briguem com os filhos, irmãos não briguem com irmãos, amigos não percam as suas amizades, mas eu torço que ela seja uma campanha muito firme, que a gente possa se posicionar. Falando, se eu voltar para falar sobre o prefeito Alisson Bezerra, por exemplo, você não sabe em quem ele votou para presidente. Se você me perguntar se a eleição estadual deve ser polarizada, acredito que vai ser polarizada entre esquerda e direita, porque as pessoas que estão se posicionando de um lado ou de outro, elas têm uma posição muito firme do que elas acreditam e do que elas defendem. Então, acho que ela vai ser radicalizada, sim, mas eu espero, sinceramente, que não hajam rompimentos familiares, de amizade, por causa disso, que a gente possa fazer uma discussão equilibrada no nosso país e que as pessoas escolham o melhor. O nosso partido, estará ao lado do presidente Lula, porque eu acredito no trabalho que ele faz, que ele vem fazendo no nosso país, e o nosso partido, o PSB, defende a indicação, mais uma vez, de Geraldo Alckmin como vice-presidente. Maravilha. Larissa Rosado, presidente do PSB do Rio Grande do Norte, muito obrigado pela participação aqui no Rede Livre News, uma honra recebê-la aqui. Eu que agradeço, quero deixar um abraço aqui muito carinhoso para o Dr. Luiz Gomes, que abraça esse projeto, né, da TV Web como uma maneira de proporcionar diversão, de compartilhar notícias, momentos importantes da vida do Rio Grande do Norte, vamos dizer assim, ligando um lado ao outro, porque a gente pode chegar na internet a todos os lugares, inclusive para fora do nosso estado, para fora do nosso país. Maravilha, obrigada, muito obrigado mais uma vez. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já já. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo, com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo.
Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. Ótima entrevista, né, Hugo? Maravilha, isso mostra também que a Rede Livre é um espaço democrático e vai contribuir para o debate político responsável e sempre respeitando os limites da democracia durante o ano de 2026. Isso mesmo, Hugo. E se você apoia o nosso trabalho, gosta das edições, né, nos acompanha todo dia por aqui, peço que você se inscreva no canal, deixe aquele like, comentário aí que a gente está acompanhando tudo, viu? Mas a gente vai ficando por aqui, viu, Hugo? Vamos ficando por aqui, mas a gente está sempre ligado no que acontece no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, deixa o like, se inscreve no canal e até amanhã. Boa noite.